Olá, investidores! Lembram do termômetro do 500 que vimos na aula passada, reunindo 500 empresas de grande porte? Essas 500 empresas são totalmente diferentes entre si, mas como os investidores conseguem compará-las usando a mesma base? Como avaliar a Apple e o Goldman Sachs com a mesma régua? O protagonista de hoje é os seus 11 setores, que funcionam exatamente como esse idioma comum, uma classificação padrão usada no mundo todo. Entender os setores ajuda a antecipar em qual fase a economia está. É o ponto de partida para investir reagindo antes às mudanças econômicas. Vamos começar juntos. É a sigla para Global Industry Classification Standard, ou Classificação Global Padrão da Indústria. É gerenciado pelo e pela MSCI desde 1999. Todos os principais índices do mundo seguem esse padrão, como o 500, o Stoxx 600 na Europa, o Topix no Japão e o Ibovespa no Brasil. Por que usar um único padrão? Porque isso significa que dá para comparar uma empresa de tecnologia de Nova York com uma de São Paulo sob o mesmo critério. É um idioma comum que ultrapassa fronteiras e mercados. Por exemplo, quando dizemos Information Technology, a Apple, a TOVS e a Tencent entram na mesma categoria de setor. Isso vira base para o investidor global fazer alocação de ativos sem fronteiras. Os 11 setores na verdade se dividem em dois times, o time cíclico e o time defensivo. O time cíclico, com 6 setores, sobe forte quando a economia vai bem e despenca quando vai mal. Ele inclui tecnologia da informação, consumo discricionário, indústria, financeiro, energia e materiais básicos. Por exemplo, em uma recessão, as ações de tecnologia podem cair menos 20 e os papéis de bancos menos 15. O time defensivo, com 3 setores, é necessário independentemente da economia, como saúde, alimentos e eletricidade. Mesmo com a economia ruim, as pessoas continuam comprando itens de primeira necessidade, comida, remédios, energia, telecomunicações. Em uma mesma recessão, saúde e bens de consumo básico costumam recuar apenas cerca de menos 5. Outros 2 setores, telecomunicações e imobiliário, ficam no meio do caminho. Eles são sensíveis à economia, mas também carregam características defensivas. Por que fazer essa divisão? Porque assim dá para prever qual setor será mais forte em cada fase da economia e montar uma estratégia de alocação de ativos. Vamos comparar a economia às 4 estações. Na primavera, o início da recuperação econômica, quais ações levam vantagem? As ações do setor financeiro. No começo da recuperação, com os juros subindo, a receita de juros de empréstimos dos bancos aumenta. No entanto, isso pode variar dependendo do ritmo de alta dos juros e da política do Banco Central do Brasil. No verão, expansão econômica, tecnologia e bens industriais assumem a liderança. É o período em que as empresas fazem novos investimentos e a demanda por tecnologia explode. No outono, o pico econômico, os setores de energia e materiais básicos ficam fortes, pois a inflação está a todo vapor. No inverno, recessão econômica, os recursos costumam migrar para consumo básico e saúde, já que, na crise, as pessoas continuam comprando o essencial. É isso que chamamos de rotação setorial, a grande migração em que o setor mais forte assume o protagonismo em revezamento conforme o ciclo econômico. Olhando agora para o gráfico diário do SPY na tela junto com os S setoriais, fica bem claro ver essa rotação acontecendo na prática. Veja o choque da Covid-19 em março de 2020. O do setor financeiro, XLF, caiu primeiro e mais fundo, porque a incerteza atingiu os bancos logo de cara. Mas a recuperação também foi a mais rápida e forte. Em contrapartida, o de tecnologia, XLK, evitou o pior, como mostra o gráfico, e subiu forte logo em seguida.
Os investidores anteciparam o futuro de trabalho remoto e sem contato. Acompanhe no gráfico o período de alta de juros do Fed. Energia e financeiro mostraram força, pois as commodities encareceram e a margem com juros dos bancos cresceu. Naquele mesmo período, a tecnologia andou fraca, já que juros mais altos reduzem o valor presente dos lucros futuros. Esse fenômeno em que diferentes setores revezam a liderança conforme a economia muda é a rotação setorial. Observe o gráfico do SCHD na tela e a composição dos setores. Dá para perceber o quanto o peso dos setores dentro do 500 é desproporcional. Com base em janeiro de 2026, tecnologia pesa cerca de 30 e é o mais pesado. Financeiro vem com 13, saúde com 12, e energia fica com menos 3, o mais leve de todos, uma diferença de 10 vezes. O que é mais impressionante é o seguinte: a rentabilidade e os lucros do 500 estão concentrados em 3 ou 4 empresas de tecnologia: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet. Se o índice subiu 2, mas o setor de tecnologia caiu menos 5, é o sinal de que outros setores, como financeiro e saúde, cobriram o prejuízo. Se você olhar só para o número do índice, acaba perdendo o que realmente aconteceu e onde. É preciso ler a força dos setores para enxergar o cenário real. Resumindo, os 11 setores do funcionam como a bússola da economia. Olhando quais setores estão fortes, dá para ter uma ideia clara de em qual fase a economia está agora. Dica prática: coloque lado a lado no seu gráfico do setor financeiro, XLF, de tecnologia, XLK, de utilidades públicas, XLU, e de saúde, XLV. Por que esses 4 reagem de forma mais extrema à economia, usando o gráfico diário? Acompanhando a força relativa deles, você não perde os sinais de quando a liderança vai passando de um setor para o outro. Na próxima aula, vamos falar sobre como encontrar ações específicas que reagem ao setor, ou seja, como conectar a rotação setorial às suas operações reais. Investir significa olhar primeiro para o panorama geral e depois descer para os detalhes. Os 11 setores que você aprendeu hoje são essa visão panorâmica. Este curso tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. A responsabilidade por todas as operações é inteiramente sua. Pense bem e parabéns pelo esforço.